De volta então com o nosso programa Culturas e Identidades. Eu gostaria de colocar algumas afirmativas. A figura do Cordeiro é, no universo cristão, a imagem de Cristo. E desde o cristianismo primitivo, que Cristo é identificado com o Cordeiro, que é então imolado na Páscoa judia. E também, no que diz respeito ao Cordeiro Pascal, também Cristo foi sacrificado. E isso tem uma certa importância iconográfica do Cordeiro, que irá se refletir na arte. E na Idade Medieval, a representação do Agnus Dei vai invadir o templo religioso, também a iluminura e também a pintura. E o tema do Cordeiro de Deus vai ser dos mais representados nos tímpanos das igrejas românicas. Professor L'Oréal, o que é que você nos pode falar sobre isso? Portugal tem lida em representações sobre o tema do Agnus Dei muito expressivas, né? Dentro daquela imagem que nós discutimos no bloco anterior sobre da presença pascal, a importância simbólica da figura do Cordeiro no universo cristão é muito antiga, né? Então, o Cordeiro é um dos principais símbolos cristãos, tá? Então, o tema do Agnus Dei tem uma complexidade enorme. Assim. Evidentemente, nós não estamos tendo a pretensão de explorar isso de jeito nenhum. A gente está falando muito superficialmente sobre o tema. Né? No Oriente, voltando, o Agnus Dei, no Oriente, nós vamos ter duas celebrações pascuais, né? A celebração dos pastores e a celebração dos agricultores. No Oriente, a figura do pastor, ela representava o guia político, ou o guia religioso. Era o rei mesmo. Em Israel, os reis, os sacerdotes, os profetas, eram identificados com os pastores. Portanto, a figura do Cordeiro Pascal é uma figura real, certo? Dentro de um determinado símbolo, né? Ela é um título, entre outras coisas, além de um símbolo, ele diz respeito especificamente a um título. Então, em Israel, os reis que eram os sacerdotes, os profetas, que eram identificados com os pastores, qual era a missão anexada a eles? Esses indivíduos eram os indivíduos que tinham uma missão específica. Eles deveriam conduzir e proteger o povo de Israel. No Salmo 23, inclusive, o Deus dos judeus é apresentado como um pastor. E esse pastor tem uma característica, ele é um guia espiritual. Esse Salmo 23 é muito conhecido, mas eu vou ler novamente. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e conduz-me às águas refrescantes. Reconforta minha alma, e guia-me por caminhos retos, por amor do seu nome. Ainda que atravesse vales tenebrosos, de nenhum mal terei medo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado dão-me confiança. Salmo 23, versículo 1 a 4. O que a gente vê aqui? A gente vê a representação de Deus, o Deus dos judeus, ele é apresentado como um pastor, enquanto guia espiritual. Então, a representação pictórica, né, a representação plástica do bom pastor é uma adaptação de Hermes Crióforo, ou de Mercúrio, e de Orfeu, que é o tocador da lira na mitologia grega. É interessante isso, porque aqui a gente já tem um salto, né? Enquanto imagem, enquanto pastor, a gente tem o universo hebreu. Enquanto representação plástica, a representação do bom pastor é grega. E a gente sabe, evidentemente, que os primeiros patriarcas da igreja foram beber suas fontes na Grécia Antiga. Então a gente tem aqui uma miscigenação desse visual. Mas esse visual mantém um conteúdo simbólico distinto.
Hermes, por exemplo, que é filho de Zeus e de Maia, ele é um deus protetor dos pastores e dos rebanhos. Daí o epíteto que ele tem de Crioforo. E ele é muitas vezes representado como um jovem que segura um carneiro sobre os ombros. Essa imagem nós vamos também é a imagem de Cristo. A gente vê isso, Cristo segurando um carneiro. Né? Então, quando aparece um pastor, a imagem do músico, que Hermes também tem, o de Orfeu, aliás, desculpe, que é um músico que está sempre rodeado de animais selvagens, ele encanta esses animais, ele doma com a melodia da sua lira, né? Também é uma imagem que vai ser anexada à mensagem cristã, porque de que forma a figura de Orfeu, como um jovem músico, né, que segura uma lira, é substituída pelo pastor que apacenta o seu rebanho e segura com firmeza o cordeiro em volta do pescoço. Então o pastor é aquele indivíduo que tem quase que aquela característica de Orfeu. Ele encanta, né? Ele hipnotiza, ele protege, ele doma. A gente vai ver, de certa forma, também essa característica de Orfeu em São Francisco de Assis. Então, todos esses santos posteriores terão uma possibilidade de domar a natureza ou os animais selvagens, né, de interagir, de se relacionar com eles. A gente vê isso é profundamente grego. Né? Quem fazia isso era Orfeu. Então essa ideia, a imagem do bom pastor, a gente encontra ela em João. Porque Cristo, por exemplo, doma as almas rebeldes com a palavra. Né? Ele não vai domar como um pastor segura uma ovelha. Ele inclusive usa muito essa imagem que eu sou um pastor de rebanhos. Né? Então a imagem do bom pastor é descrita em João. João é que fala, que coloca na boca dele que eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Tá? Então, o Filho de Deus morre na cruz, imolado. É a partir desse rito de sangue, ou seja, ele é imolado como um cordeiro, ele é maltratado, ele humilhou-se, mas ele não revida, ele não abre a boca, porque como um cordeiro, ele é levado ao matadouro. Quem já viu um cordeiro morrer, sabe que essa é exatamente a imagem. Você sacrifica, quando você mata um cordeiro, ele não geme. É uma das coisas mais impressionantes. Ele, de fato, ele se deixa abater com uma candura e uma suavidade impressionante. Quando você abate um porco, o porco grita muito. Uma das coisas mais horríveis é ver a morte de um porco. A morte de uma vaca, por exemplo. De todos esses animais, o cordeiro, ele sofre a imolação de uma forma impressionante. Né? Então, essa ideia de que a tradição cristã vê em Cristo esse verdadeiro cordeiro pascal, que tem que sofrer muito, ele não tem defesa, ele não tem justiça, ele não é defendido por ninguém, ele não é justiçado por ninguém, ele é levado à força. Eu estou frisando bastante isso porque dentro da mensagem da América Latina, esse é todo o caminho de percurso do sofrimento. Não seria talvez até da resignação? Também. Você é obrigado a ser feliz. Ou pelo menos ser tranquilo com o sofrimento. Certo? Porque há a ideia de uma perspectiva de futuro. No futuro você será salvo. Mas por enquanto, deita meia. E nesse hoje, né, esse rebanho que é levado como sacrifício, qual é o objetivo final dessa imolação contínua? É a remissão dos pecados do próximo. Então a pergunta que se faz no contexto da América Latina é: a América Latina tem que sofrer para salvar quem? A si própria? É uma pergunta. A Europa? A África? O que de fato está contido dentro dessa base teológica? Né? Porque se veja, a proposta é clara em termos de processo pascal. Mas voltando, então é Isaías que primeiro vai associar
a imagem de Cristo com o Cordeiro. E no Novo Testamento, então, João fala que, João apresenta, como eu falei, né, no Apocalipse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele apresenta. E no Apocalipse a gente tem um outro tipo de momento muito curioso. Porque teoricamente a gente pensa que o Apocalipse é só uma situação de desgraça. Ledo engano. No primeiro momento, a iconografia cristã, ela representa Cristo na figura humana do bom pastor. Posteriormente, a figura do Cordeiro, que é a representação teofânica do Agnus Dei, suplanta a figura do bom pastor. Ou seja, a ideia de uma casta real é suplantada pelo Agnus Dei. Então, permanece somente a imagem do Cordeiro de Deus. Tá? E essa imagem do Cordeiro de Deus adquire um apogeu na Idade Média. E Cristo, como bom pastor, perde significado na Idade Média. Emerge o Cordeiro de Deus. Tanto é que a representação do Cordeiro no concílio em Constantinopla, em 692, proíbe, no cânone 11, proíbe a representação de Cristo na figura de Cordeiro. Então é interessante porque esse concílio, Quinto VI, em Constantinopla, em 692, estou repetindo aos ouvintes, no cânone 11, a identificação de Cristo com o Cordeiro Pascal é proibida. E a partir daquele momento vai passar a ver a representação plástica da temática do Agnus Dei. O pastor guarda e apacenta as ovelhas. E esse pastor que guarda e apacenta é substituído pela imagem do Cordeiro imolado. Nós estamos falando novamente de um sacrifício, e aqui, muito sério, porque é um sacrifício coletivo. Né? Esse Cordeiro vence a morte, ressuscita, e esse episódio é recordado e celebrado pelos cristãos na Eucaristia. Inclusive na missa. O ápice da missa é a Eucaristia. É quando você vai comer a hóstia. Então, a palavra pronunciada por Cristo na última ceia, que é: tomai e comei, isso é o meu corpo, e bebei, porque isso é meu sangue, é o sangue da aliança, que vai ser derramado por muitos para perdão dos pecados do mundo. Então essa representação teofânica e mágica, né, apotopaica de Deus, é entre os cristãos uma imagem chave. Por quê? Ao longo de muito tempo, o que vai acontecer? Nós vamos ver isso. Isso está muito representado agora no Brasil. A gente vai falar isso no outro bloco. Estão fazendo alguns estudos do que significa essa imagem do Agnus Dei junto com a Virgem. Né? Seja como for, o Agnus Dei é um símbolo que ele é quase que axial. Né? Ele vai ser, no caso de Portugal, por exemplo, Portugal vai ter várias igrejas, se não me engano são 13 igrejas. Tem um trabalho da Patrícia Raquel Ferreira, em que ela faz um estudo sobre a representação do Agnus Dei nas igrejas românicas portuguesas. Né? E é interessante as representações do Agnus Dei, as diferentes representações do Agnus Dei. Em nenhuma delas, ou quase nenhuma delas, a gente de fato vê a figura de Cristo. A gente vai ver sempre o Cordeiro. Né? O que está em jogo aqui, entre outras coisas? Ora, contrariamente à ideia difundida, voltando ao Apocalipse, o paraíso cristão, o Cordeiro, ele aparece em momentos específicos do Antigo e do Novo Testamento. Uma imagem que muito pouca gente sabe é que o Cordeiro está anexado ao paraíso. O paraíso no início, antes do pecado. Então, o paraíso cristão, por exemplo, o paraíso árabe é um paraíso que você tem virgens, você tem dança, você tem música, comida, etc. Tal. É um jardim das delícias. Né? O paraíso cristão também tem uma imagem de beleza muito grande. Esse jardim eterno, que é a Jerusalém do Alto, a corte celeste, etc. Tal, o paraíso é situado dentro de uma cosmografia em que essa concepção astronômica desse mundo antigo é uma concepção muito bonita. Tá? Então, esse paraíso vai permanecer
como um estado de pureza que será reconquistado, e é um reino de felicidade, que será reconquistado depois de um sofrimento muito intenso. Então, uma coisa interessante é que, quando é que esse paraíso desce sobre a face da terra? Depois da chamada realização das beatitudes. Ou seja, é a reconciliação no além da humanidade com ela mesma, na luz, na proximidade com Deus. Ora, como é que a gente vai entender isso? Essa imagem é muito complexa, mas ela, de certa forma, deixa eu tentar organizar a minha ideia aqui. Quais são os textos fundadores do paraíso cristão? Por exemplo, a primeira evocação que a gente tem no contexto cristão é a evocação do Éden, no primeiro livro da Bíblia. Né? É um paraíso mesmo. Você tem plantas, você tem jardim, você tem uma série de coisas. Depois nós temos nos textos gregos e latinos também a descrição de jardins paradisíacos, como os Campos Elíseos, a Ilha Afortunada, o Jardim das Hespérides. E sempre nós temos que ter em mente que a ideia do jardim é um local proibido aos humanos. Notadamente no caso dos gregos. Né? Os jardins magníficos dos gregos eram divinos. Locais destinados aos deuses, e os humanos não podiam entrar de jeito nenhum. Né? A partir do século II, difunde-se entre os chamados escritores cristãos a convicção de que os pagãos tinham descrito lugares encantados e que esses lugares derivavam do paraíso terrestre do Gênesis. Essa opinião é aceita até o século XVII. Então, essa ideia de que o paraíso é o Jardim do Éden, que é um local de felicidade eterna, então como é que você ascende aí? Você tem que ir da terra em direção ao céu. Né? Agora, para isso, todas as belezas hortícolas de flora e de fauna, veja que nós somos remetidos continuamente à ideia de um pastor. A gente tem uma imagem agrária aqui, no subterrâneo da coisa. Né? Então, quando Adão, e era um jardim diferente, era um paraíso diferente, porque Adão, todos os frutos da terra davam abundantemente. Então, esses pastores não sofriam para trabalhar. A ideia da realeza, né, anexada aos reis do Antigo Testamento, quiçá encontra as suas raízes em razão disso também. O rei é pastor, porque é esta casta que está diretamente ligada a Deus. Os humanos não são pastores. Né? Ora, no Apocalipse, que é atribuído a São João, existe uma descrição de imagens flamejantes que é muito interessante. Ele, entre outras coisas, descreve os 7 candelabros de ouro. E no meio deles existe o Filho do Homem, que aporta um cinto de ouro. E o cabelo do Filho do Homem é como se fosse de uma lã branca. Portanto, o Filho do Homem é a imagem do Cordeiro. Ele é alguém que está sentado no trono, diante de um arco-íris e cercado por 24 anciãos. Tem 4 vivos, cada um toca um instrumento, tem uma harpa e tem uma taça. Né? Muito bem, o que acontece? Aqui nós temos o Cordeiro, aparece a imagem do Cordeiro de pé sobre a colina do Monte Sião, enquanto entoa um sino novo. E nesse momento, a cidade santa, que era Jerusalém, a Jerusalém celeste desce do céu, brilha, e as muralhas dessa Jerusalém são alicerces de pedra preciosa. Então acontece que o trono de Deus corre do trono de Deus e do trono do Cordeiro uma figuração e uma simbologia que se estende até os confins. Ora, o Apocalipse vai ganhar um sentido dramático, mas quando a gente analisa ele um pouco mais de cuidado, fundamentalmente ele é uma mensagem de esperança. Por quê? Porque ele profetiza que após um sofrimento muito intenso,
as vitórias provisórias do mal, do bem, o bem e a felicidade vão ser desfrutados definitivamente na Jerusalém Celeste. Só que para essa Jerusalém Celeste ser atingida, a Jerusalém Celeste desce sobre a face da terra. E quem vai auxiliar a descida é o Cordeiro. Então o Cordeiro é uma figura central nessa mensagem escatológica. Enfim, em torno dessa imagem, nós temos muitas outras imagens que vão se desdobrando, né, dentro dessa cosmografia. E as relações inerentes da figura do Cordeiro com a Virgem, com Maria, com os anjos, etc. É interessante porque existe uma representação muito interessante que é feita por um cartógrafo português, em que aparece os continentes todos envolvidos dentro dessa imagem do Apocalipse. E tanto a América, o continente da América, quanto o continente da Ásia se encontram unidos num único eixo. E a Europa e a África ficam em outro eixo. É muito estranho isso. Mas, enfim, essa ideia da Páscoa, portanto, transpondo isso para uma aplicação teológica, social, né, para uma aplicação mais produtiva, nós temos, sim, no bojo desse processo, a ideia de um sofrimento infinito. E entendendo que este sofrimento já estava previsto pelo plano de Deus. E tem que passar. A partir do momento que houver essa passagem, né, aí não mais o bom pastor, mas o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, vem e tira os pecados do mundo. Mas antes o mundo tem que sofrer pelos seus pecados. Isso é muito interessante, Felipe, ressalto, como nós falamos no outro programa, porque essa ideia de sofrimento é uma ideia inerente em algumas propostas religiosas, e que discursos políticos atuais estão se apropriando dessa ideia, sem falar que ela tem um contexto religioso. Mas o símbolo é religioso. E esse símbolo, por ser religioso, tem um impacto no inconsciente coletivo muito grande. E eles manipulam o símbolo e utilizam o símbolo a favor de uma determinada argumentação. Enfim, de certa forma é isso. Eu acho que a gente cabe nesse momento ficar aqui. Bem, vocês estão no programa Culturas e Identidades, e nós no próximo bloco nós vamos falar sobre a última ceia, que é uma celebração pascal, né, que antecede o Calvário e a ressurreição. E na última ceia, o Cristo compartilha o pão e o vinho com os discípulos, como já foi falado, né? Mas aqui nós vamos abordar especialmente um tema, que é o cálice, o cálice que guarda o vinho, e é posteriormente identificado como o Santo Graal. É mais ou menos sobre isso que então o professor Leriel nos irá falar no próximo bloco. Fiquem por aí, a gente volta já já.